Olá, pessoal. Pessoal do canal Vivenciando Cartórios com o Dr. Rodrigo de Campos Meda. Mais um vídeo importantíssimo e hoje o vídeo é direcionado a você, aposentado da carteira das Serventias do Estado de São Paulo. Hoje o vídeo é de fundamental importância porque eu vou trazer para vocês toda e qualquer explicação relacionada a como funciona uma execução contra a Fazenda Pública. Como que se dá esse processo de execução contra a Fazenda Pública? Como que funciona? Quais são as etapas? Quanto tempo demora? Qual é o risco, o custo disto tudo? E não só o custo financeiro, mas o custo temporal de quem já está esperando há bastante tempo o seu resultado. E vamos a ele. Sem maiores delongas, vamos começar o nosso vídeo aqui. Bom, gente, quando a gente fala de execução contra a Fazenda Pública, principalmente no caso específico nosso aqui, que é o cumprimento de sentença, de uma sentença transitada em julgado, ou seja, transitada em julgado, para quem não sabe, é quando o processo já passou por todas as etapas processuais necessárias do procedimento de instrução. Ele passa dessa etapa e começa uma nova etapa. E essa nova etapa, que é a que eu estou falando para vocês, é o cumprimento de sentença. Como que funciona, Dr. Rodrigo? Funciona da seguinte maneira. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública compreende duas etapas, diferentes e distintas uma da outra. A primeira etapa delas é a fase de apostilamento dos valores devidos. É a fase que a gente chama no direito de obrigação de fazer. Nela, o juiz intima a Fazenda Pública para que apostile as diferenças de remuneração que foram deferidas na sentença e no acórdão, bem como determina para que ocorra o apostilamento de todas essas diferenças. Mas aí vem uma dúvida. Doutor Rodrigo, o que vem a ser o apostilamento dos valores? Pois bem, o apostilamento dos valores nada mais é do que o fato do poder público apostilar, agregar, fazer compor dentro das remunerações pretéritas, ou seja, passadas, todos os valores deferidos na decisão exequenda, na sentença ou no acórdão. Então, ocorrendo esse apostilamento, é uma obrigação de fazer, com a qual a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, via de regra, tem 30 dias para cumprir. É inclusive nessa primeira fase do cumprimento de sentença que vai ocorrer o reajuste do seu benefício, seja você aposentado ou pensionista que tenha ingressado com a ação na Justiça. Pois bem, chegada a esta etapa, certo? Da primeira fase do cumprimento de sentença, você tem duas circunstâncias aí distintas. A primeira, o apostilamento dos valores das diferenças devidas, bem como o reajuste do seu benefício, que vai ocorrer dentro desse primeiro prazo de 30 dias. Ao final desses 30 dias, via de regra, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo apresenta nos autos do cumprimento do incidente de cumprimento de sentença uma planilha discriminando lá o apostilamento dos valores devidos relacionados às diferenças, bem como uma folha em apartado descrevendo ao juízo os valores que foram agregados ao seu atual benefício, ou seja, de quanto para quanto passou você a receber. E a data que isso ocorreu, o que ocorrerá, porque pode ocorrer dentro dos 30 dias ou dentro dos próximos 30 dias posteriores a esta apresentação de documento. Perfeito? Então, importantíssimo saber que nessa primeira etapa, você, dentro de um cumprimento de sentença, nos primeiros 30 dias, já vai ter o seu benefício de aposentadoria ou pensão reajustado na forma devida, seja ela pelos salários mínimos, seja ela pelos 11,08%. Perfeito, gente? Então, essa é a primeira etapa. Finalizada essa primeira etapa, vamos para a segunda etapa do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Nessa segunda etapa, chama-se no direito de obrigação de pagar.
Neste momento, o juiz dá vistas ao advogado do exequente e o advogado do exequente deve apresentar uma planilha devidamente atualizada, com juros de mora e mais a atualização monetária devida e prevista tanto na sentença quanto no acórdão. Mais ainda, esse discriminativo que é apresentado pelo advogado deve conter alguns detalhes extremamente técnicos, porque é aí que mora o grande perigo. Se este cálculo não tiver sido elaborado em observância aos critérios determinados na sentença e no acórdão, certamente ocorrerá uma impugnação do poder público, ou seja, da procuradoria, fazendo com que seu processo demande mais tempo, que ocorra hipóteses recursais e assim fazendo com que os valores que lhes são devidos se protelem por muito mais tempo. Então é importantíssimo que, ao apresentar esse cálculo, esse discriminativo, essa planilha contemple exatamente tudo aquilo que está previsto na sentença e no acórdão. E mais do que isso, gente, mais do que isso, e importantíssimo, vai ser esse discriminativo, essa planilha elaborada por um expert, um perito contábil, de confiança via de regra do advogado, que irá ser utilizada para efeitos de elaboração do seu precatório, tá? Então, importantíssimo que, eu diria até que seria o coração do procedimento, é a elaboração desse laudo pericial contábil que apresente todos os requisitos, não só daquilo que foi deferido na sentença e no acórdão, como também os requisitos previstos na elaboração do seu respectivo precatório. Sem isso, gente, a prejudicialidade temporal é certa. Por isso, importantíssimo que se observe todo esse critério dentro dessa circunstância que aqui estou lhe dizendo. Tá bom? Feito isso, tudo ok, via de regra, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo vai certamente concordar com o valor que você apresentou no seu incidente de cumprimento de sentença. O juiz certamente também irá homologar os valores que foram apresentados e aí sim, gente, está formado todos os requisitos necessários para que seu advogado possa estar aí elaborando o último incidente, que é a formatação do seu precatório. Formado o precatório, o juiz homologa e encaminha imediatamente para o DEPRE. Para quem não sabe o que é o DEPRE, é a Divisão de Precatórios do Tribunal de Justiça de São Paulo. Lá, seu precatório vai ser classificado por número e por ordem de chegada e por critérios de prioridade. Doutor Rodrigo, mas que critérios de prioridade são esses? Os critérios de prioridade são saber se o precatório ele é alimentar, se não é. Alimentar, ele tem prioridade no pagamento. Os idosos têm prioridade também no pagamento. Os portadores de doenças crônicas também têm prioridade no pagamento. Então, todos esses critérios, todos esses fatos que eu estou colocando, também devem ser informados pelo advogado no momento da formatação de seu precatório. Outra informação importantíssima. Todos esses incidentes, como o cumprimento de sentença, como a formatação do precatório e seu envio, são todos feitos de maneira eletrônica, os quais vão acompanhados de determinados documentos que são obtidos nos próprios autos pelo advogado, de forma que possibilite tanto ao juiz que homologa o precatório da vara de origem, como ao magistrado do DEPRE poder analisar, revisar e deferir a ordem de pagamento do seu precatório. Então é importantíssimo que você tenha essa noção para, na hora de contratar o profissional que irá tratar do seu caso, tenha a proficiência suficiente para, ao invés de lhe causar demandas mais longas, lhe possa propiciar uma solução mais rápida e objetiva. Isso é importantíssimo.
Daí o recado para vocês com relação ao cumprimento de sentença, principalmente daqueles que já têm decisão transitada em julgado. Se você tiver alguma dúvida a respeito de tudo isso que eu coloquei para você, entre em contato com o nosso escritório, comigo, nas nossas mídias sociais. Telefone também ali marcado. Um abraço a todos.